Pare de perder tempo. 90% erram no Pepacura aqui. Esse tutorial é para colocar você nos 10% que acertam de primeira. Vamos direto ao ponto. Estamos aqui com a interface do programa Pepacura aberto. Do lado esquerdo da tela, vocês podem ver a peça em 3D, no caso o dragãozinho do Pepacura. E do lado direito nós temos as peças que serão impressas para poder montar o dragãozinho, beleza? Detalhe, aqui na tela nós temos 3 medidas: altura, largura e profundidade. Saber ler, gravar e editar esses números é o que separa quem trava e quem acerta de primeira. Esse é o nosso diferencial. Para fazer o capacete na medida certa, nós temos que saber a medida da nossa cabeça. No card final eu vou deixar um vídeo que você assiste lá depois desse aqui, que você vai saber como tirar a medida da sua cabeça exatamente. Agora vem comigo no programa. 246 milímetros é o que? São 24 centímetros e 6 milímetros de largura que ele tem aqui, no caso, de uma ponta da asa à outra. Aqui tem 300 milímetros de altura, ou seja, ele tem 30 centímetros de altura, cara. É um dragãozinho com tamanho bem bacana. E temos aqui também 254 milímetros. Nós temos 25 centímetros, 4 milímetros de profundidade, que é desde a ponta do focinho até a pontinha da cauda dele. Agora vamos ver isso em um capacete. Você vai fazer o seguinte: se você quer abrir o seu arquivo, você vai apertar aqui, ó, File, Open. Você vai lá na pasta que você tem os seus arquivos PDO e você vai procurar o arquivo que te interessa. No caso eu vou abrir aqui Homem de Ferro Mark 42. Vou encontrar aqui o capacete, cliquei, tá aqui o capacete. Vou colocar colorido para que você possa ver melhor. Então aqui nós temos o capacete de um lado e todas as peças que vão ser necessárias para poder fazer esse capacete do outro lado. Agora eu vou mostrar uma ferramenta aqui interessante que vai te ajudar muito quando você for mexer com Pepacura. Vem aqui em cima, ó, tem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto ícone. Clica nele, tira a cor. Se a peça estiver sem cor, você clicar, ela fica colorida. Se ela tiver colorido, você clicar, ela fica preto e branco. Isso aqui vai ajudar muito a gente a estar fazendo o capacete. Por quê? Você quer montar o capacete, você não sabe aonde uma peça vai se encaixar dentro do projeto. É muito fácil. Ó, a primeira folha aqui, ó, eu cliquei em cima da peça, do lado esquerdo da tela, já mostrou aqui onde é que essa peça fica, ficou em vermelho. Mas se eu quiser que ele me mostre melhor, eu dou um clique duplo, o capacete vai virar numa posição que a peça fique melhor para minha visualização. Isso acontece com todas as peças que você der um clique duplo. Por exemplo, vou dar um clique duplo aqui nessa página aqui, ó. Tá vendo que o capacete ele já virou para poder me mostrar onde é que a peça fica? Essa peça aqui, ela fica exatamente em cima da cabeça. Do lado esquerdo você vendo o capacete quando estiver montando ele. Agora vamos pegar uma outra peça aqui, ó. A peça da folha logo à frente. Clique duplo. Já me mostrou que é a parte de baixo do queixo do capacete. Você saber o básico do Pepacura vai te ajudar muito na construção das suas peças. Então presta bastante atenção nesse tutorial que tem muita informação. Se você ficar na dúvida, assista ao vídeo de novo para você não perder nenhum detalhe para quando você for fazer a sua peça de Pepacura você esculachar, tá ligado? Então vamos lá. Aqui são 3 medidas. Como eu faço para alterar essas 3 medidas? Nós vamos vir aqui, ó. Tem, ó, a primeira linha de menu, segunda, terceira. Nós vamos vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui na 13ª ferramenta da fileira de baixo. Ela se chama aqui, ó, Recalculate Part Layouts. Você clica nela, ela vai abrir um outro menu para você. Aqui, as mesmas 3 medidas que tem aqui, aqui também tem. Vamos lá, presta atenção. Eu quero alterar a largura. Vamos supor que a sua cabeça, de uma orelha a outra, ela tenha 180 milímetros, 18 centímetros. Vamos colocar aqui no programa. Aqui, ó, 210, 210. Você vai alterar para 180. Você vai dar um OK aqui. Detalhe, quando você der um OK aqui, todas as peças do lado direito da tela, elas vão se bagunçar, porque elas vão se realocar para o tamanho do capacete que você, no caso, você modificou, certo?
Clicou aqui, beleza. Recalculou tudo e bagunçou. A dica que eu dou para você é o seguinte: não imprima isso aqui direto. Faça uma arrumação para você economizar o máximo de folhas possível. Porque olha só aqui. Bom, eu troquei o meu rosto de lugar para não atrapalhar e você poder visualizar melhor. O que acontece? Quando a gente modifica o tamanho da peça, a escala da peça, automaticamente do lado direito da tela tudo se bagunça. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que reorganizar as peças. Pode estar vendo aqui que tem muita coisa de folha aqui, muita folha em branco. A gente pode estar melhorando isso aqui, ó, arrastando as peças. Com o scroll do mouse a gente consegue, ó, ampliar. Esquerdo do mouse a gente consegue clicar e arrastar a peça. Percebeu que aconteceu uma coisa aqui? Aquele monte de folha que estava aqui embaixo, elas sumiram, ou seja, você já está economizando folha. Vamos fazer aqui um negócio meio doido, mas funcional. Clica com o esquerdo do mouse, laça quantas peças você quiser e arrasta. Olha só. Tá vendo? Automaticamente você já economiza folha. Você organizando as peças de uma forma que fique melhor para você, é a melhor coisa. Você economiza folha na impressão e você pode organizar de acordo com o jeito que você quiser montar. Eu quero montar só o queixo, então você organiza as folhas do queixo o mais próximo possível na mesma folha, sem botar peça sobre peça, para que fique mais fácil de você entender essa montagem. Quando eu vou fazer a minha organização das peças, eu organizo de acordo com cada projeto. Vamos supor que eu fosse fazer o Homem de Ferro. Eu gosto de organizar o faceplate em uma folha, o topo da cabeça em outra folha, o lado direito e lado esquerdo, todas as peças que são menores, colocar tudo sempre juntos, porque eu vou cortar, na hora de colar, eu vou cortar da folha e já vou pegar a peça que eu preciso e não preciso ficar procurando demais as peças, entendeu? Então eu acho que isso agiliza muito o processo da confecção das peças. Agora, vou mostrar aqui um outro exemplo também que é bem bacana. Agora aqui na tela eu estou com o capacete do Homem de Ferro Mark 42 de EVA. Você pode estar observando que tem muito menos peças nesse capacete. Quando a gente vai fazer uma peça de EVA, não é necessário imprimir todas as partes. A gente escolhe o lado esquerdo ou direito, organiza as peças e depois a gente faz a impressão. Vou mostrar para você aqui agora na prática. Esquerdo do mouse, eu vou laçar todas essas peças aqui e do lado esquerdo da tela aqui, ó, o programa já marcou para mim. Vocês podem estar vendo que de um lado está tudo vermelho e o outro lado não. São as peças necessárias para que eu possa fazer o capacete. Como funciona? Se eu for fazer uma peça do lado esquerdo, o molde vai estar desse jeito aqui para a gente poder riscar na mesa, certo? Mas se eu quiser fazer o lado contrário, eu só vou fazer isso aqui, ó. Virar o molde em cima do EVA. Com isso eu vou ter o lado esquerdo e ter o lado direito, sendo que eu vou imprimir somente uma vez e vou economizar folha. Essas dicas são muito boas para você que quer fazer pepacura e não tem muita experiência. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série. Eu vou estar fazendo um cosplay do zero, estar gravando e documentando para você aí. Esse é o vídeo de hoje, conhecendo o pepacura um pouco mais a fundo. Para mais dicas e tutoriais como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, que eu posso trazer a sua dúvida em um próximo vídeo para estar ajudando você e outros amigos que têm a mesma dúvida, beleza? Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Tamo junto, um grande abraço e valeu!